meu nome é Leila. E o meu é Camila. Eu sou a Bárbara. Eu sou Jonas. Me chamo Crislávio. E eu sou Beatriz. Nós somos do curso de Licenciatura em Biologia. E hoje nós vamos falar sobre os impactos dos jogos eletrônicos no processo de aprendizagem. Vem com a gente! Vem! Fala galera que tá assistindo a gente aí, tudo bom com vocês? Olha, hoje a gente vai falar dos impactos dos jogos eletrônicos, dos games, no processo de aprendizagem. O processo de ensino e aprendizagem mudou muito desde que os avanços tecnológicos foram criando espaço e conquistando todo o mundo. Os limites da sala de aula foram sendo ampliados com as diversas possibilidades de mudança no ensino, já que as crianças e os adolescentes dominam a era digital e tecnológica. Os games, por exemplo, visto apenas como se fossem para uso de distração e diversão, hoje ele tem sido usado como aliado no processo de aprendizagem. Pesquisas mostram que o uso dos games tem ajudado muito a reduzir os índices de abandono nas escolas, falta de motivação entre os alunos, sem contar que trabalha com memória, raciocínio lógico, percepção, entre outros. É preciso reduzir os impactos negativos dos games nas escolas e trabalhar para o crescimento dos impactos positivos nesse processo de aprendizagem, que tem o objetivo de juntar o útil ao agradável, aproveitando o interesse dos alunos em lidar com essas tecnologias e assim contribuir para uma melhor formação dos alunos. Bom, pessoal, cada vez mais tem se alertado e confirmado através de estudos que buscar atividades do dia a dia das crianças e jovens para abordar assuntos do processo educacional pode ser uma excelente ferramenta de aprendizagem. Com o avanço tecnológico e o aumento do uso deste meio pelos jovens, que são os estudantes, os games são alternativas de interação entre eles e os assuntos que são dados em sala de aula. Nesse caso, a aprendizagem é adquirida por desenvolver atividades cognitivas no indivíduo através de experiências, despertando interesse e autonomia do mesmo. A criança pode, por exemplo, aprender a contar, ser inserida no alfabeto e ainda desenvolver a capacidade de pensar estrategicamente, já que ela cria hipóteses e soluções para as barreiras e problemas que aparecem ao longo dos jogos. Eu trouxe alguns exemplos de jogos brasileiros e que, inclusive, nas minhas pesquisas, eu vi que o Brasil está entre os principais países que usam este meio, usam os games no processo educacional. Então, o primeiro exemplo foi o Mestre da Tabuada, que é um joguinho de matemática, exatamente, que ajuda o aluno, através de números e operações, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, ajuda o aluno a aprender a tabuada. Outro joguinho foi Tríade, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Obviamente é um joguinho de história, onde o aluno é inserido no contexto daquela época, da Revolução Francesa, que aconteceu lá no século XVIII. Eu trouxe a citação de João Matar, onde ele disse que com o game a interatividade é mútua, sendo o jovem constantemente convidado a participar de forma ativa e estratégica, instigando sua capacidade e criatividade de análise, na busca de soluções e o motivando a progredir em suas conquistas, seguindo para novas fases do game, com novos desafios a vencer. O que ele quis dizer com isso? Com isso, Matar quis evidenciar a dinâmica ao qual o aluno é colocado usando este método dos games, onde ele se diverte e, por ser bom, tem vontade de continuar naquela atividade. Que sem perceber ou até com essa percepção, ele está adquirindo conhecimentos que lhe ajudarão mais tarde nos processos avaliativos da escola. Bom, pessoal, a visão dos professores acerca da utilização ou não dos games no processo educativo está bastante relacionada ao nível de tradicionalismo ao qual o professor se insere. Professores mais tradicionais estão menos abertos à utilização desta nova técnica. Isso porque eles estão sempre mais ligados a maneiras mais tradicionais de ensino, como o próprio nome já diz. Já professores menos tradicionais estão sempre abertos a novas experiências, a novas maneiras de ensinar, sempre abertos a novas didáticas e principalmente didáticas mais lúdicas. Isso acaba por fazer com que eles tenham uma visão mais positiva acerca da utilização destes jogos, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. Mas, de modo geral, os professores acreditam que é sim de grande valia,
a utilização desses jogos para fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Atualmente, os professores utilizam este recurso como uma maneira de tornar o ambiente educacional mais rico e completo. Esses jogos, eles foram feitos para entreter e para facilitar a apreensão de conteúdos e conceitos, além de ajudar a desenvolver as habilidades psicomotoras e outras habilidades como a cognitiva. Os professores eles podem estar utilizando estes jogos a partir das próprias vivências dos alunos, trazendo um pouco do conhecimento empírico de cada um, tanto acerca da utilização daquele jogo específico, como também acerca do conteúdo a ser trabalhado naquele momento. Isso vai fazer com que a aula se torne mais prazerosa e facilite o aprendizado, já que o aluno vai estar fazendo uma coisa que ele gosta de fazer, né? Porque, de modo geral, os alunos gostam de jogar videogame, por exemplo. Então, isso vai tornar aquele ambiente mais rico e completo, como eu já disse, e fazer com que o aluno se sinta mais à vontade e não se sinta na obrigação de memorizar aquele conteúdo. Veremos agora alguns benefícios que os jogos eletrônicos promovem no processo de ensino-aprendizagem. Os jogos educacionais demonstram ter alta capacidade para divertir e entreter as pessoas, ao mesmo tempo que incentivam o aprendizado por meio de ambientes interativos e dinâmicos. Conseguem provocar o interesse e motivar estudantes com desafios, curiosidades, interações e fantasia. Os jogos eletrônicos, além de facilitar a aquisição de conteúdos, contribuem também para o desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias que são importantes para a aprendizagem, como resolução de problemas, raciocínio dedutivo e memorização. Outros benefícios dos jogos incluem a melhoria de pensamentos estratégicos, melhoria de habilidades psicomotoras, desenvolvimento de habilidades analíticas e habilidades computacionais. Alguns jogos online que são disputados em equipe ajudam a aprimorar o desenvolvimento de uma grande variedade de estratégias em grupo e a prática de trabalho cooperativo. Promovem o desenvolvimento intelectual, já que para vencer os desafios, os jogadores precisam elaborar estratégias e entender como os diferentes elementos dos jogos se relacionam. Também desenvolvem várias habilidades cognitivas, como resolução de problemas, tomada de decisão, reconhecimento de padrões, processamento de informações, criatividade e pensamento crítico. Outra vantagem dos jogos educacionais é que eles também podem servir como agentes de socialização, à medida que os alunos jogadores se relacionam competitivamente ou cooperativamente dentro de um mundo virtual ou da própria escola, ambiente físico ou universidade. Em rede com outros jogadores, os alunos têm a chance de compartilhar informações, experiências, expor problemas relativos aos jogos e ajudar uns aos outros, resultando num contexto de aprendizagem distribuída. Diversos tipos de jogos digitais promovem o desenvolvimento de coordenação motora e de habilidades especiais. Crianças e jovens que jogam videogames tornam experts no que o jogo propõe. Isso indica que jogos com desafios educacionais promovem ter o potencial de tornar os jogadores experts nos temas abordados. Olá, gente, tudo bem? Agora que nós já ouvimos um pouco sobre os pontos positivos, irei falar agora sobre os pontos negativos. Inúmeros estudos declaram haver relação entre games violentos e a conduta agressiva das crianças e outros problemas relacionados a ela. Há quem afirme que os jogos também podem afetar a saúde da criança e, em alguns casos, até ataques epiléticos. Outro problema seria o sedentarismo, que de longe é o maior risco. A primeira consequência que aparece é a obesidade, pois além de não movimentarem o corpo, os jogos eletrônicos tendem a abrir o apetite, criando a combinação perfeita para o ganho de peso. E apesar de não movimentar o corpo, o videogame exige o esforço sempre dos mesmos músculos.
Como a criança costuma passar longos períodos dedicados aos jogos, é bastante comum que os jogos eletrônicos sejam a causa do quadro de lesões de esforços repetitivos. Novamente, o problema está no excesso. Crianças que se envolvem demais com os jogos eletrônicos tendem a se sentir mais confortáveis com a realidade virtual do que com a vida real. Isso faz com que priorizem os momentos de jogos e abram mão da convivência social com crianças da mesma idade. Os pais devem ficar atentos e observar se o estado de alienação dos filhos enquanto jogam chegam ao ponto de não quererem fazer mais nada, mesmo quando lhe propõem outras atividades atraentes. Sendo assim, o isolamento provocado pelos games é perigoso e pode acarretar consequências para o futuro social da criança. Para finalizar a nossa apresentação, eu quero dizer a vocês que sim, os jogos, quando usados de forma correta, pode melhorar muito no aprendizado da criança. Já foi comprovado que crianças que utilizam videogame têm uma percepção melhor, uma coordenação motora muito melhor e um raciocínio lógico melhor do que as crianças que não utilizam. Também já foram feitos testes em 2007 em alguns países, no qual teve um progresso de 40% no vocabulário da língua inglesa para os alunos. Porém, a real solução não é o game em si. Você tem que primeiro conhecer a necessidade do aluno, você tem que conhecer o que é que ele está precisando para depois adaptar o game para ele. Depois que você fizer isso, aí as novas mídias vão ser benéficas para ele. Você não pode simplesmente, tive uma ideia, vou fazer isso e aquilo. Não. Primeiro você vai conhecer a sua turma, você vai ver o que é que eles estão precisando, para depois fazer uma adaptação disso. Tá? Então, os jogos eles não são a resolução, eles fazem parte disso. Por quê? Porque é uma ideia nova, desperta o interesse do aluno e aí sim ocorre a aprendizagem. Isso que acontece. Ele não é o game em si que vai fazer o aprendizado, é o interesse do aluno, tá? Então, porém, como tudo é usado em excesso, existe a parte também negativa, que pode, a depender do tempo, pode causar obesidade da criança e uma certa exclusão social, porque ele fica meio restringido. Lógico, se você não souber dosar isso, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Agora a gente vai bater um papo bem aberto sobre o nosso tema, para ver o que a gente realmente acha, quais são as nossas opiniões sobre o tema proposto. De antemão, a primeira discussão que a gente vai abrir é sobre o tema. Qual a nossa opinião sobre o tema? Que é, como eu já tinha falado com vocês, sobre o impacto dos jogos eletrônicos, dos games, no processo de aprendizagem. A princípio, eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre o nosso tema? Rapaz, é interessante porque é inovador, É uma coisa diferente, é o que causa o interesse do aluno para participar da aprendizagem. Só que aí vai ter que ter tempo, vai ter que ter estrutura, não vai ser tão rápido, não vai ser tão aberto. Não é todo professor que vai saber lidar com essa situação. Eu acredito que seja realmente muito interessante, como o Bia está falando, por essa questão de ser uma coisa que chama a atenção dos alunos. Os alunos, de modo geral, alguns não gostam, mas de modo geral os jovens gostam de jogar. Então isso seria uma maneira de chamar a atenção. Até porque, nesse mundo de tecnologia, o professor que chega lá e fica só fazendo as coisas no quadro, às vezes os alunos acham chato. Mas tem todas essas questões também, de aplicabilidade, de tempo, às vezes, principalmente em escolas públicas, a escola não dispõe do tempo para estar fazendo novas atividades, porque o cronograma é corrido, tem greve, tem paralisação, e aí acaba atropelando tudo. Então, tem todas essas questões, de aplicabilidade, de material. Além da questão da estrutura, que geralmente, principalmente em escolas públicas, às vezes até tem salas de informática, mas não usa. Os computadores não funcionam, ou acontece uma coisa. Muitas vezes até não tem uma pessoa direcionada para aquele... Isso, porque teria que ter um técnico para aquela tipo. Na minha escola, por exemplo, tinha uma sala de informática super equipada, mas a gente nunca ia lá. Eu acho que eu só fui uma vez e eu fiquei fascinada, porque na época, assim, não tinha essa coisa que a gente tem hoje,
tem computador fácil, hoje a gente tem celular, tem internet e tal. Na época era mais difícil, as pessoas não tinham computador em casa, não tinha essa tecnologia toda. Então tinha na escola, mas não usava, entendeu? Então eu acho que o problema é esse. E o problema também, sabe o que é? Que eu vejo assim na minha visão, é um pouco de comodismo dos professores, porque isso dá um trabalho, entendeu? Você fazer uma aula e aplicar ela a um jogo eletrônico, né? Isso dá um pouquinho de tempo. Você vai sair da sua zona de conforto. Você formular um jogo é complicado, requer tempo, que às vezes, como o Babi mesmo falou, a questão do cronograma ser muito corrido, e aí acaba não tendo tanta vontade assim, por parte do professor de fazer, de elaborar esse jogo. Até porque, né, é muito mais simples chegar na sala e falar, não, a gente vai estudar agora, vou ensinar agora as vogais a vocês. E coloca lá A, E, I, O, U. É mais simples, mais rápido, mais prático pro professor. E aí ele teria que procurar um jogo, e aí se ele não conseguir esse jogo, ele vai ter que elaborar um jogo, às vezes. Ver a necessidade do aluno, o que ele Isso, porque ele não pode aplicar o jogo de qualquer maneira, ele tem que ver a necessidade. Tem que ser com embasamento, né? Tem que ser com embasamento em alguma coisa. E a partir isso tem que dos alunos daquela sala de aula. E o objetivo é a aprendizagem. Você não pode só lançar um jogo sem ter um objetivo, né? O objetivo é fazer com que o aluno aprenda. Então, são esses aspectos que a gente vê basicamente. A outra questão, né, que a gente vai discutir é se o que é que a gente acha? A gente acha fácil aplicar isso na sala de aula? Como a gente já falou, né, que os recursos, eles são bem poucos, principalmente em escola pública. E aí, o que é que você acha, Jonas? É difícil de lidar, por termo até, como a menina até já falou, Bárbara já falou, é difícil de lidar por termo do termo de tempo, porque o professor tem suas obrigações de estar aplicando uma aula, determinada aula sobre um determinado tema, aí ter que voltar para procurar um jogo, ou até se não conseguir aquele jogo adequado para a determinada turma, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que elaborar, vai ter que procurar dar um jeito de elaborar um jogo, ou conseguir um jogo, de aplicar aquela turma que não seja prejudicial àquela determinada turma, àquela determinada idade dos alunos. A questão da estrutura também, porque se a escola não fornece um laboratório de informática, como é que o professor vai aplicar? O que é que ele vai fazer? Pega para você utilizar esse método. Pega falar, traga o seu celular. Ele vai ficar com tudo. De certa forma, como a Bárbara falou, trazer o celular, hoje a gente sabe que está bem mais fácil. Celular, computador, notebook, tablet e tal. Mas mesmo estando tão fácil assim, nem todo mundo tem acesso. E não cabe ao aluno trazer. Tem que ser E até porque esse celular do próprio aluno que ele traz, que já tem outras tecnologias, ele pode meio que se desfocar da sala, se desfocar da aula. Às vezes o professor não tem como ele ficar olhando o celular com o celular, entendeu? Aí acaba não dando tão certo essa questão. E esse é outro tipo de discussão, porque os jogos eletrônicos, eles causam uma displicência nos alunos, né? Eles tiram a atenção dos alunos. Então, o professor ele tem que se desdobrar na sala de aula hoje em dia. Porque antes não tinha essas tecnologias. Os meninos, eles não jogavam na sala de aula. Eles não tinham esse suporte. Hoje em dia, não tem criança mais, não tem idade. Eles têm mesmo tablets, celulares e tem esses jogos. E jogam e sabem muito. Sabem muito mesmo. Então, o que acontece? O professor tem que estar se desdobrando para ganhar a atenção daquele aluno. Tirar a atenção dele do game e ganhar a atenção dele para o assunto que está sendo dado. É outra discussão. Mas é por isso que o game virou uma ferramenta, porque ele vai usar o que era contra ele como um apoio e não uma coisa contrária. É uma forma de ganhar o aluno, né? Usando, se você gosta de fazer isso, vamos aprender desse jeito, desse jeitinho que você gosta, mas vamos levar para o lado da aprendizagem, né? A gente vai conquistando o aluno dessa forma. Buscando atividades do dia a dia desses alunos para dentro da aula. E assim, como os jogos conseguem deixar aquela estudante, aluno, ou até jovem, criança que seja, esteja jogando,
o jogo tem o poder de conseguir deixar aquela pessoa expert naquele jogo que o jogo propõe. De certa forma, o jogo educacional serve como uma ferramenta muito boa para deixar também esses alunos em uma boa experiência naquele tema que seja o jogo educacional. Um jogo educacional. Um assunto a ser tratado a partir daquele jogo. Jogo de história, um jogo educativo de história. Geralmente tem alunos que acham matérias teóricas chatas, às vezes não conseguem entender muito bem. Principalmente porque a história é aquela coisa bem extensa. É bem extensa, é muita teoria, às vezes não conseguem entender tudo. Então aí o aluno, no jogo ali, como ele é inserido naquele contexto ali, tipo, nesse exemplo, tríade, no contexto da Revolução Francesa, ele acaba fixando, às vezes ele viu uma cena ali, aí ele já vai direcionar com alguma coisa que o professor disse, isso já vai ajudar ele muito na hora da avaliação, a entender o assunto. Isso, porque como ele é um dos personagens do jogo, ele consegue assimilar melhor, porque é como se ele estivesse vivendo aquele momento. Ao invés do professor só falar sobre aquilo, o professor vai falar, claro, né, que tem a aula teórica, não vai deixar de ter, até porque os games é um apoio, e aí a partir do jogo o aluno ele vai vivenciar aquilo. Então, claro que vai ser mais fácil de fixar, né? É muito mais fácil de eu fixar quais são as vestimentas que o índio usa, vendo o vestido, do que alguém me falando. É uma forma que a gente usa, um exemplo. A gente dá o assunto, depois faz uma paródia. É uma forma do aluno internalizar o assunto, né? Ele vai internalizar e não vai esquecer. Que a intenção é essa. A intenção do jogo, na verdade, é que o aluno internalize o assunto que foi dado na sala de aula. Não quer dizer que vai passar a usar só jogos eletrônicos e não vai mais usar o método que é usado na sala de aula. A ideia não é essa. A ideia é acrescentar novas coisas. A outra questão que a gente colocou ali é se a gente usaria esse método na sala de aula. Falando por mim, eu usaria sim, com bastante restrição e cautela, né? Porque tudo que é demais, eu acredito que eu ouvi isso na minha infância toda, tudo que é demais não presta. Então você tem que fazer tudo na medida. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite, principalmente se tratando de crianças e adolescentes, né? Então esse já é o mundo deles, você tem que saber lidar com isso e tem que saber dosar também a forma que você vai trabalhar com isso com eles na sala de aula. Então eu utilizaria sim, de acordo com os métodos, né, que foi imposto, mas com bastante cautela. Bom, eu dou aula para crianças e eu gosto bastante de estar utilizando as maneiras lúdicas de ensino. É como a Leila falou, a gente não pode deixar de dar o conteúdo da maneira tradicional. A gente tem que dar o conteúdo sim da maneira tradicional e usar ferramentas lúdicas como um apoio. E eu acredito que os jogos seriam sim uma maneira ótima de ajudar os alunos a fixar, por ser mesmo uma coisa que eles gostam de fazer e por aquela questão de ter chances, e aí ele tenta de novo e tal, e aí ele vai acabar fixando bem. Mas também, como Leila falou, né, tudo tem que ser dosado e ter aquela questão de saber aplicar. A gente não pode chegar na sala de aula e dizer a aula hoje é sobre história, sobre a Revolução Industrial. Pega aí o tablet de vocês e joga aí esse jogo. Vocês vão aprender. Tem que ter todo, né? Tem professores que fazem isso, tem professores que falam assim, não, hoje é dia de usar o jogo, tá bom. Então, aí chega lá na sala, o professor senta, vai fazer o que ele quiser fazer lá e joga aí. E aí, não são nem jogos direcionados, são jogos, qualquer jogo, joga aí. E não é isso que a gente quer, na verdade, né? Na verdade, tem que ser aquela questão de toda uma aplicabilidade e um direcionamento. Isso. Eu aplicaria, né, assim, lógico, estudando a necessidade da minha turma, porque não é todo aluno que vai se adaptar a isso. Assim como não são todos os alunos que se adaptam com prova, não têm aprendizado com prova, outros têm melhoramento com forma oral, com seminário, e outros vão ter com os games. Então você tem que ter uma variação, você não tem que ter só um tipo de aprendizado, né? Só um tipo de direcionamento. É isso. Pronto. Então a gente encerra aqui as nossas discussões. A pergunta é, e vocês?